Boa noite a todos, mais uma vez. Nós já tivemos aqui no primeiro encontro na quinta-feira passada, na live, né, justamente com o professor de Geografia. E estamos aqui retornando com o nosso assunto, que foi sobre função da linguagem. Quinta-feira, como a gente estava transmitindo pelo YouTube, eu não conseguia ver quem estava online, né, porque tinha uma mediação, mas mesmo assim era muito complicado ver o chat, etc. Mas hoje vou precisar da participação de todos vocês, já que, como eu falei, nós vamos para a prática, nós vamos praticar realmente com os exercícios. Perdoe-me se eu tossi, porque eu estou um pouquinho ruim da garganta, mas estou melhorando, graças a Deus. E estamos aqui para somar juntamente com todos vocês, ok? Então, já estou vendo aqui algumas pessoas entrando e eu vou compartilhar a tela com vocês nesse momento. E eu queria saber também de quem está já nessa aula online, quem assistiu a aula passada? Quem conseguiu acompanhar a aula passada? Que é muito importante, já que nós vamos... Pode dizer. Alguém abriu o áudio? Já que a gente vai continuar com exercícios, né? Só me digam se vocês estão vendo o slide, por favor. Sim, professora. Estamos vendo, sim. Ok, obrigada. Então, a Juliana vai me dizer, né, vai me conduzir, caso eu tenha alguma mensagem no chat, mas desde já, reitero, preciso muito da participação de vocês, hein? Bom, gente, para não perdermos muito tempo, a gente começou na semana passada a aula sobre função da linguagem. E para quem assistiu, vai lembrar que nós falamos um pouquinho do que o Enem cobra, né? Quais são os assuntos de língua portuguesa que é cobrado na nossa prova de linguagens. Eu falei para vocês vão relembrar com certeza, falei para vocês que na prova de linguagens nós não temos 45 questões de língua portuguesa. Nós temos aí 45 questões divididas com educação física, com artes e com língua estrangeira, inglês ou espanhol, com literatura também. Então, não é somente estritamente para a língua portuguesa. Eu precisava, então, já que nós estamos aqui no projeto Revisão, projeto já que estamos aí pertinho, né, da data do Enem, dia 21 de novembro, da nossa primeira prova. Então, eu precisava, de fato, enxugar esse conteúdo e trazer os principais assuntos, o que, de fato, vai cair na prova de vocês. Então, é com garantia, com certeza, que eu apresentei a vocês, semana passada, a função de linguagem. E aí, nós estudamos sobre as funções da linguagem, né? Vou resumir aqui, só para relembrarem, já que vocês irão precisar dessas questões, desse assunto para resolver os questionamentos que a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Sobre a função, né, das funções da linguagem. A gente viu que as funções das linguagens, elas são recursos de ênfase que atuam cada qual abordando diferentes elementos da comunicação. E aí a gente vai para os elementos dessa comunicação. Quais são esses elementos? A gente tem aí o emissor, a gente viu que é o remetente, é o transmissor, é a primeira pessoa do discurso, pode também ser conhecido como locutor, então o Enem ele pode utilizar aí no lugar do emissor a palavra locutor, e você já tem que estar ligadinhos em relação a isso. É o falante, então é aquele que vai enviar a mensagem. Então, toda vez que eu falar para vocês sobre emissor, eu preciso que vocês já entendam que é aquele que está enviando a mensagem, ok? Só relembrando, hein? E sobre receptor, que é o segundo elemento da comunicação. Eu falei para vocês que o receptor é o destinatário, então é aquele que vai receber a mensagem. Então, ele está na segunda pessoa do discurso e também pode ser conhecido, pode ser denominado como o interlocutor, o ouvinte, né? Aquele que está, de fato, recebendo a mensagem transmitida pelo emissor, ok? E o terceiro elemento da comunicação é a mensagem, que é aquilo que é transmitido pelo emissor. O quarto elemento que nós comunicamos é o código, que são signos, palavras, imagens, né, compartilhado pelo emissor e pelo receptor. No nosso caso, por exemplo, o nosso código é a língua portuguesa.
Se eu falasse, por exemplo, em italiano, talvez vocês não entenderiam, né? Quem não entende dessa língua. Por quê? Porque o nosso código é a língua portuguesa. O quinto elemento, nós vimos que é o referente, que é o contexto, é o assunto da mensagem, é o conteúdo da mensagem. Do que aquela mensagem está se referindo? Isso se trata do referente. E o sexto é o canal, né, que é o contato, é o meio, o veículo transportador da mensagem. Então, nós temos 6 elementos da comunicação. O que acontece? A nossa língua portuguesa, ela tem multiplicidade. E cada vez que ela foca em um elemento, ela tem uma função. Então, é como se nós estivéssemos sintetizando essa multiplicidade em 6 elementos, tá? E em relação à questão da função da linguagem, a gente sabe nitidamente que é algo muito importante, porque a todo momento nós estamos nos comunicando. E isso é tão verídico que, por exemplo, eu posso falar para vocês que para muitas pessoas aqui pode ver que já ouviram essa seguinte frase: não é o que você fala, mas é como você fala, né? Então, por exemplo, quando digamos que chega você como filho chega com a sua mãe, fala, mãe, ela já fala, o que que você quer? Já sabe o que que você está pedindo, porque a forma que você fala, a entonação, o jeito que você está transmitindo a mensagem já está aí ocultando um objetivo, um sentido. Então, por isso que função da linguagem é algo que, com certeza, vocês vão conseguir encontrar na prova de vocês de linguagem. Não poderíamos deixar de tratar nesse momento, ok? Então, nós temos 6 elementos da comunicação: o emissor, o receptor, mensagem, o código, referente e canal. Quando a gente fala, por exemplo, do canal, quando a gente está focando no canal, quando a ênfase no fator é o canal, a gente vai entender que nós temos uma linguagem, uma função fática, tá? Quando a gente vê que a ênfase está no código, na língua portuguesa, né? Que no nosso caso, que é a língua, nós vamos entender que nós temos uma função metalinguística. Quando a ênfase, nesse caso, está na mensagem, nós vamos entender que nós temos uma função poética. Quando ela está no referente, nós temos a função referencial. Quando está no receptor, nós temos a função apelativa ou conativa. E quando está no emissor, nós temos a função emotiva ou expressiva, ok? Eu vou pincelar para vocês o que a gente viu mais de forma detalhada na aula passada, porque vocês precisarão para resolver os exercícios da aula de hoje. Falando então da função referencial ou denotativa, pode aparecer para vocês na prova do Enem como denotativa. E aí vocês automaticamente já vão lembrar que é a referencial. Então, denotativa tem aquele macete que a gente sempre ouve, né? Denotativa lembra de de dicionário, então vocês vão perceber que é o sentido real da palavra. Então, quando vocês verem função referencial, vocês vão ter que lembrar na hora que é uma função que está centralizada no referente, ou seja, quando o emissor vai procurar oferecer informações da realidade. Tá? Então, a gente não vai encontrar ambiguidade nessa função, a gente não vai encontrar figuras de linguagem. Por quê? Porque a linguagem dessa função referencial é uma linguagem direta, é uma linguagem objetiva, é uma linguagem denotativa, uma linguagem que prevalece a terceira pessoa do singular, é uma linguagem que é muito utilizada, por exemplo, em jornais, em livros científicos, em artigos acadêmicos, em receitas, em outros textos diretos, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos aí da função referencial ou denotativa. Então, resumindo, a função referencial, nós vamos ver que ela vai centrar na informação, tá? Então, a intenção, de fato, vai ser a transmissão ao interlocutor, ao receptor, dados de realidade, de uma forma direta, objetiva. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês que eu expliquei, né, na aula passada, como, por exemplo, muitos assuntos que a gente encontrava, inclusive, nas redes sociais, como o Instagram, sobre a questão da Covid. Então, isso aí refere-se à função referencial da linguagem, tá? Quando a gente vê uma mensagem direta, cujo objetivo, de fato, é somente informar. Então, sintetizando a função referencial ou denotativa, vocês precisam entender
que ela vai privilegiar a informação de maneira direta, clara e objetiva, que ela vai ser predominante em textos científicos e jornalísticos, e ela vai visar sempre o conhecimento e o esclarecimento. Você nunca vai ver na função da linguagem referencial o seu eu, a sua a opinião da pessoa do emissor, nunca, tá? Nunca. É sempre a mensagem mesmo de forma direta. O objetivo, de fato, é esclarecer, informar, tá? Vamos informando aí se vocês estão compreendendo, tá? Juliana, por favor, qualquer coisa, pode avisar. Ok. Ok, obrigada. Então, meninos, terminando aqui a função referencial, vamos então para a função emotiva ou expressiva. Lembrando, estou pincelando para vocês conseguirem fazer os exercícios que eu vou já passar para vocês, tá? Quando a gente fala aí da função emotiva ou expressiva, lembre-se dos dois nomes, hein? O Enem pode cobrar tanto emotiva como expressiva, e aí vocês já vão ter que também estar ciente disso. Então, quando a gente fala na função emotiva, precisamos lembrar que essa função da linguagem, ela vai estar focada no emissor, em quem está transmitindo a mensagem. Ela vai revelar a opinião desse emissor, ela vai revelar a emoção, mas dica, nem sempre a função emotiva trata da emoção, tá? Do emissor. Pode ser um texto que não vai te comover, não vai emocionar, mas é um texto que está somente transmitindo a opinião do emissor. Pode ser, entendeu? Não precisa estar envolvendo também emoção. Se tiver emoção, obviamente você já consegue ver de cara que é a função emotiva. Mas se você conseguir ver que vai prevalecer a primeira pessoa do discurso, né? Que vai ter interjeções, exclamações, que terão aí opiniões particulares, aí você precisa identificar que é uma função que está centralizada aí no emissor e automaticamente é a função emotiva ou expressiva, ok? Então, essa função você vai encontrar em biografias, em memórias, em poesias líricas, em cartas de amor, né? Então, resumindo, a gente vai encontrar essa função emotiva quando a intenção do produtor do texto é se posicionar em relação ao que está abordando. Então, ele vai expressar seus sentimentos, suas emoções, né? Então, o texto ele vai ser um texto subjetivo. A mensagem ela não vai ser, ela pode ou não pode ser clara, ela pode ou não pode ser de fácil entendimento, já que é uma mensagem subjetiva. A gente vai encontrar também nas autobiografias, nos diários, né? São um exemplo desse texto. A gente tem, por exemplo, aí na música que eu falei para vocês, da velha infância dos tribalistas, a gente vê aí claramente a opinião, né? A emoção, os sentimentos aí desse emissor transmitida na canção. Então, a gente consegue identificar a função emotiva. A gente vê também em tirinhas, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê do Kelvin, ele fala na minha opinião. Automaticamente a gente já consegue identificar aí que é a opinião do emissor, está em primeira pessoa do singular. Então, de cara, é uma função emotiva, tá? Em relação à função da linguagem. Em memes, né? Que é o que a gente está mais vendo aí nos últimos tempos, ainda mais agora que nós estamos ainda atravessando esse sistema pandêmico, que estávamos muito mais ligados à tecnologia, à internet. Então, os memes não pararam aí de se, né, construir, enfim. Nos memes a gente consegue ver, então esse aí do Chapolin, por exemplo, quando ele diz, quando eu falo vou ver, é porque eu vou ver uma forma de não ir. Então aí é nitidamente uma função emotiva quando a gente consegue ver a opinião do emissor. Em poemas também, como esse do Carlos Drummond, enfim. Então, resumindo, galera, a função emotiva é quando eu vou perceber, né, que a ênfase está no emissor, quando eu percebo que o texto ele é um texto subjetivo, quando eu percebo que esse texto tem predomínio da primeira pessoa, quando eu vejo que tem uma visão intimista, né, uma unilateralidade, desculpa, opiniões e relatos pessoais. Então, quando eu perceber esses assuntos,
Essas questões eu já consigo, eu preciso identificar de cara que é uma função emotiva ou expressiva, ok? Função apelativa ou conativa também é uma função que cai muito, tá? Dentre as que mais, as funções da linguagem que mais cai na prova de linguagens do Enem é a função conativa ou apelativa. Porque o texto de vocês, a prova de vocês está repleta aí de anúncios publicitários. E é justamente a função desses textos. Então, a gente vai encontrar uma função apelativa ou conativa quando a linguagem está centralizada no receptor, em quem está recebendo a mensagem. Então, o emissor ele vai procurar influenciar o comportamento do receptor. Então, como o emissor se dirige ao receptor, é como o uso de tu, você, né? Ou o nome da pessoa, como os vocativos, né? Os verbos do imperativo. Então, você faça isso, pare de fumar, né? Então, a gente vê aí que é realmente um apelo, né? A você, ao receptor, aderir uma ideia, aderir um posicionamento. Então, a gente vai ver aí que quando a gente encontrar a utilização da segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, e esse discurso estiver centralizado no interlocutor ouvinte, é uma função apelativa. Os verbos no imperativo que vocês vão encontrar irão estar, nossa, de forma, de fato, escancarada, como vai, faz, esteja, faça, vacine-se, né? Que ultimamente nós estávamos vendo bastante sobre isso. Vamos encontrar também vocativos, quando vocês perceberem que estamos aí fazendo ênfase, né? Alguém, chamando alguém, invocando alguém. Essa função, ela é muito utilizada nos discursos políticos, por exemplo, sermões, propagandas, né, que se dirigem diretamente ao consumidor, porque a função mesmo dela é vender, né, aquele produto, aquela ideia para o receptor. Então, a função é influenciar, envolver, persuadir, né, o destinatário. Então, quando a mensagem se organiza em forma de ordem, chamamento, apelo, súplica, como, por exemplo, essas imagens aí, ó. Faça a sua parte, fique em casa. Então, os verbos no imperativo, faça, fique, é uma ordem, né? Não é uma sugestão, é para você fazer mesmo e ficar em casa. Nitidamente é uma função da linguagem apelativa ou conativa. Use máscara, não é uma sugestão, é obrigatoriedade. Então, novamente, a função da linguagem apelativa ou conativa. Beba muita água, não se esconda, denuncie, diz que sim. Então, perceba, é como se a mensagem estivesse falando diretamente com a gente, né? Que nesse caso, agora, nesse momento, somos os receptores dessa mensagem. Então, aqui temos uma função da linguagem apelativa, onde a gente vai ver que vai buscar envolver o leitor com o conteúdo, para que você, né, que está recebendo esse conteúdo, essa mensagem, adote esse comportamento. Então, a gente vai ver novamente, não esqueça, a dengue se combate todo dia. Então, novamente, né, a ordem aí para vocês não se esquecerem e já dá novamente a ideia de combater, no caso, a dengue, nesse caso. Então, a gente vê uma mensagem diretamente ligada ao receptor, ok? A função fática, gente. Já a função fática, a gente precisa entender que ela vai estar centralizada no canal, né? Qual o objetivo dela? O objetivo dela é prolongar ou não o contato com o receptor ou testar a eficiência do canal. Então, linguagem das falas telefônicas, saudações e similares. Então, o objetivo da linguagem fática é a manutenção do canal. Então, por exemplo, digamos que você está ligando para alguém, você fala alô, né? Então, você está aí verificando se tem alguém de fato na outra linha. Então, isso é a questão de manter esse canal de comunicação, a gente consegue aí ver uma função fática. Por exemplo, também cumprimentos. Bom dia, boa tarde, tchau, beijos. Enfim, quando a gente vê que tem essa função de manter esse contato,
essa comunicação do canal, ou no início, ou no meio, ou no fim, como despedidas, a gente encontra aí uma função fática. Por exemplo, né, nós temos aqui alguns exemplos que eu dei para vocês na semana passada. Falei sobre o livro da Clarice Lispector, Da Hora da Estrela, em que a personagem, né, Macabeia, ela está conversando com o Olímpico e ele diz, pois é, ela, pois é o quê? Aí ele, eu só disse, pois é, ela, mas pois é o quê? Ele, melhor mudar de conversa, porque você não me entende. Ela, entender o quê? Ele, Santa Virgem Macabeia, vamos mudar de assunto já. Então eles ficam nesse pois é, né? Pois é o quê? Então eles devolvem, né, essas exclamações justamente para manter esse contato, para manter esse canal de contato. Então aí está nitidamente uma função fática. Nós também encontramos nas músicas, como por exemplo essa do Léo Santana, que estava em alta aí nos últimos tempos, que diz assim: oi, te liguei, deve estar ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. Aí uma outra maneira de verificar, né, essa função fática, onde ele está comunicando, né, que ligou para ver se de fato ela estava lá do outro lado, mas verificou-se que ela estava ocupada. Uma função fática, nitidamente, tá? O aham, né? O psiu, alô, olá, cruz credo, af, né? Então, todos esses ruídos, porque fático vem de ruído, rumor. Então, todos esses ruídos, eles fazem referência ao canal, né? A manutenção desse canal e automaticamente a gente precisa ligar que canal tem a ver com a função fática da linguagem. Então, ele vai avaliar o nível de entendimento. Nós temos aí a função metalinguística, tá? Que é quando a gente vê que é uma função centralizada no código, onde ela usa a linguagem para falar da mesma. Por exemplo, a poesia que fala da poesia. Por exemplo, um vídeo do YouTube que fala sobre como criar um canal no YouTube que fala como criar um canal no YouTube. Entendeu? Então, é essa coisa redundante, né? Quando a gente utiliza do código para falar do próprio código. Por exemplo, um pintor que está pintando, né? Ele mesmo pintando uma tela. Então, quando a gente vê essa redundância, a gente vê que é o código falando do próprio código e temos aí a função metalinguística. Por exemplo, aqui, né? Esse caso aqui dele falando que ele vai fazer uma metalinguagem e é justamente o pintor pintando ele mesmo. Então, é quando a gente tem esse foco no código, essa ênfase no código, quando a gente vê que essa linguagem ela volta para si, quando ela se autoexplica, né, quando ela transforma-se no seu próprio referente, a gente encontra aí uma função metalinguística. E nós temos a poética. Professora, um Diga. aluno deu uma contribuição Diga, pode sobre a falar. metalinguística. Ele escreveu pesquisar no Google, como pesquisar no Google. Muito bem, exatamente. Pesquisar no Google, como pesquisar no Google. Olha só, né? É o código explicando o próprio código. Ele vai utilizar do mesmo meio para, né, falar do mesmo meio. É justamente isso, muito bem. Por exemplo, também uma poesia falando da poesia, né? Então, mais uma vez aí a função metalinguística. Função poética. A função poética, diferentemente das outras, é uma função que vai estar centralizada na mensagem. Então, ela vai revelar recursos imaginativos, né, criados pelo emissor. A gente vai ver na função poética uma linguagem mais afetiva, mais sugestiva, conotativa, né? Ela é metafórica, valoriza as palavras, as combinações. Então, é uma linguagem que a gente vai encontrar muito nas obras literárias, nas letras de músicas, até mesmo em algumas propagandas, tá? Porque, lembre-se, em um só texto, a gente pode ter mais de uma função da linguagem. Só que o Enem ele sempre vai perguntar para vocês qual é a função que está predominando. E é isso aí que a gente vai ver já já, tá? Então, a função poética, ela vai falar mais do belo, né? Do inusitado, das imagens, como, por exemplo, essa poesia aí do Manuel Bandeira. Só não vou ler para a gente não
perder muito tempo, tá? Como, por exemplo, a poesia cinética, que é a poesia que está aí revelando o movimento. Coração não é tão simples quanto pensa, a gente vê aí, além da poesia, né? Das palavras, a gente vê também o movimento delas, referindo-se aí ao coração. Essa imagem de Charles Chaplin, quando ele fala cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre, e a gente vê os relógios, então dá essa ideia também de tempo, de relógio. Então a poesia cinética também está englobada aí na função da linguagem poética. Então a gente vai ver que a função, a função poética, ela vai ter ênfase na mensagem, tá? A mensagem, na função, na questão do belo, da linguagem conotativa, metafórica, subjetiva. A gente vai ver que é o estranhamento da linguagem, tem uma preocupação com a estética, tá? E ela vai também se preocupar com o belo, né? Com a mensagem em si. Ok, então, resumindo aqui o que nós vimos nesse primeiro momento. Função referencial é quando a gente percebe que a linguagem está mais focada no contexto, no referente. Função poética é quando a gente percebe que a linguagem está mais focada na mensagem, né? A função fática é quando a gente percebe que a função está mais ligada no canal, na manutenção desse diálogo. Função metalinguística, quando está mais ligada no código. Função emotiva, no emissor, no que ele está transmitindo, quais são as suas percepções, né? Suas emoções. Função conativa, quando está ali mais centrada no receptor. Qual é o impacto dessa função para quem está recebendo essa mensagem, ok? Então, por exemplo, aqui, nós temos um anúncio, né? Já é um exercício para vocês. Aí, Juliana, por favor, já fica de olho aí no chat, tá? Que eu já vou fazer algumas perguntas para vocês. Nós temos aqui esse primeiro exercício para ver se vocês de fato compreenderam. A gente vê aqui, anuncie seu produto. A propaganda é a alma do negócio. A gente vê nesse primeiro momento que nós temos 3 funções, né, da linguagem nesse anúncio. Né? Qual é a primeira? A metalinguística. Por quê? É a propaganda que fala do ato de anunciar. Anuncie seu produto. Aí ela já está falando sobre a propaganda, né? A propaganda é a alma do negócio. Então, função metalinguística está presente. Nós temos também a função conativa, né? Porque nós vimos aí o verbo no imperativo, ok? E temos a função poética. Por quê? Porque a gente vai ver aí a renovação de um clichê, que é a propaganda é a alma do negócio, conferindo um efeito já especial, né? O efeito mais aí subjetivo. Ok. Isso aí já está nítido. Nós temos 3 funções da linguagem nesse trecho aí. Anuncie seu produto, a propaganda é a alma do negócio. Mas qual é a função da linguagem que está predominando nesse anúncio? Olha, segundo a Heloíse, é a conativa. E a Emilene também concorda e diz que é a conativa. Muito bem. Ok. Feliz então que vocês compreenderam. É a conativa, gente. Por quê? Porque é um anúncio publicitário. Então, se é um anúncio publicitário, a linguagem que deve predominar é aí a conativa neste caso, tá? Então, muito bem, parabéns aí, meninas. Isso mesmo. Então, vamos lá para as questões do Enem, que é o que de fato nos interessa nesse momento, né? E aí, como eu falei para vocês, a prova do Enem que vocês irão realizar é recheada de questões referentes à função da linguagem. Vamos, então, para a primeira questão que eu separei para vocês, do Enem 2012. Nem todas têm o ano do Enem, tá? Mas algumas eu especifiquei o ano. Nessa aí, desse caso, acompanhe a leitura. Nós temos o título Desabafo, que diz assim: desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem.
Estou nervoso, estou zangado. Pergunta é, meninos. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois. Então, veja só. Aqui nesse caso, você não tem que descobrir qual função está predominando. O enunciado ele já vai estar escancarando para vocês qual a função da linguagem que está predominando, que nesse caso é a função emotiva ou expressiva. Aí ele quer saber o porquê que está predominando a função emotiva ou expressiva. Vamos lá. Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Letra C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Letra D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Ou letra E. O enunciador tem como função principal a manutenção da comunicação. E aí, o que vocês marcariam nessa questão? A Heloíse marcaria a letra B. E o Igor também, letra B. Jefferson, letra B. De mais? Mais alguém? Alguém discorda? Tainá acha que é a letra C e o Kevin acha que é a letra A. Daniele também acha que é a letra C. Tá, então nós tivemos contradições, ótimo. Vamos lá então. Vamos começar com a letra A, né? O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Olha só, vou voltar lá na crônica para vocês. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje, né? Então ele já começa aí falando sobre o porquê que não dá para ele fazer uma crônicazinha hoje. Por que não seria a letra A, né? Para quem marcou a letra A, para quem disse aí que seria a letra A. Não seria a letra A, meninos, porque o foco não está no próprio código. Quando o foco está no próprio código, a gente tem uma função da linguagem metalinguística. Então, aqui não é uma função da linguagem metalinguística. Então, por isso, o foco, nesse caso, não seria a letra A, tá bom? Então, para quem marcou, já coloca aí anotadinho que não seria a letra A, porque o foco não está no código. Porque se tivesse no código, seria a função metalinguística. E o enunciado já está falando para você que é a função emotiva ou expressiva. Então, você só precisa saber o porquê que é expressiva ou o porquê que é emotiva. Tá bom? Então, não seria A, porque não é metalinguística, tá bom? Vamos então para a letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Isso, meninos, seria a letra B. Tá? É a letra B a questão certa. Porque se você for ler lá a crônica novamente com calma, você vai ver que o enunciador, ele está falando sobre si, né? Ele está dando a sua opinião. Lembra da função emotiva? Que ela vai falar sobre as suas emoções, seu estado, né, naquele momento. Então, olha como ele fala. Que ele não está, né? Não dá para fazer uma crônica hoje, simplesmente não dá, não tem como disfarçar, porque é uma típica manhã de segunda-feira. A gente já consegue ver que o estado dele emocional não está bem, né? Então, por isso que de cara a gente consegue ver que é uma função emotiva, tá? Então, ele está nervoso, ele está zangado, como ele fala aí na crônica. Então, tudo que ele está falando, a atitude dele, ela está se sobrepondo àquilo que ele está dizendo já na própria crônica. Então, por isso que seria a letra B, tá? Por que não seria a letra C? Porque ficou também em dúvida a letra C, né? Vamos lá, a letra C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Não, meninos, o interlocutor, nesse caso, não está sendo o foco do enunciador. Não. O foco, nesse caso, está sendo as emoções do enunciador, tá? Então, por isso que não seria a letra C. Mas feliz aí que a maioria colocou aí na letra B. Então, aqui eu coloquei um trechozinho falando sobre a resolução, porque quando eu enviar para vocês esse material, vocês vão conseguir ver a justificativa, ok? Então, bora lá para ver se vocês, de fato, conseguiram compreender
mais uma vez nessa segunda questão. Essa segunda questão eu peguei de um vestibular, mas eu vou conseguir identificar se vocês conseguiram ver as características de cada função da linguagem. Então vamos lá. Assinale a alternativa que contém a sequência correta sobre as funções da linguagem, importantes elementos da comunicação. Então, primeiro, a ênfase no emissor, primeira pessoa e na expressão direta de suas emoções e atitudes. Segundo, evidencia o assunto, o objeto, os fatos, os juízos, é a linguagem da comunicação. Terceiro, busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um apelo ou uma ordem. Quarto, ênfase no canal para checar a sua recepção ou para manter a conexão entre os falantes. Quinta, visa a tradução do código ou a elaboração do discurso, seja ele linguístico ou extralinguístico. Sexta, voltada para o processo de estruturação da mensagem e para seus próprios constituintes, tendo em vista produzir um efeito estético. E aí, vocês vão ter que enumerar, né, segundo essa segunda tabelinha, se é a função metalinguística, função poética, função referencial, função fática, conativa ou emotiva. E aí, segundo que vocês... Vou dar um tempinho para vocês, né? Pense aí um pouquinho. Juliana, qualquer coisa já me aciona, tá? Por favor. Igor e Kevin acham que é a letra D. D. Tá, vamos lá, letra D. Vou anotar aqui. Quem mais, meninos? Daniele também acha que é a letra D. D. Essa é a hora, hein? Para vocês verem se vocês realmente entenderam, de fato, a função da linguagem. Calma, faça com calma. D tá ganhando por enquanto. Quem mais? Vamos lá? Então, olha só. Quem quiser dar sugestão, tá? Tá em aberto. Podem ainda dar a sugestão de vocês. Enquanto isso, vamos lá eliminar a letra A. Professora, Diga. Leonardo acha que é a letra E e a Sara acha que é a letra C. Tá. D, E e C. Ok. Tá, então até agora ninguém para a letra A, né? D, E e C. Vamos em... Ó, a D, a E e a C, percebam que a única coisa que a E se assemelha com a C e a D é a última, porque a função é emotiva, todo mundo acertou, né? Acha que a emotiva é a primeira. ênfase no emissor, primeira pessoa, e na expressão direta de suas emoções e atitudes. É, isso mesmo. Justamente. Então, tanto a C quanto a D e a letra E falam que o primeiro tópico ali seria emotiva. Ok. Emotiva, todo mundo acertou. Vamos então por ordem de desclassificação. A C e a D fala que... Estou indo de trás para frente, tá? Então, a C e a D diz que a terceira é a função conativa, né? Vamos lá? Vamos ver se é de fato isso. A letra E não. A letra E acha que é a sexta. Vamos então. Terceira. Busca mobilizar a atenção do receptor produzindo um apelo ou uma ordem. Toda vez que vocês verem, né, lerem algo sobre apelo, sobre ordem, sobre persuasão, vocês precisam entender que é uma função, nesse caso, conativa ou apelativa. Então, olha só, o apelo, já fica aí, né, o gatilho para vocês lembrarem da função apelativa. Não é porque não está aí apelativa que vocês vão esquecer. Por isso que é importante sempre lembrar dos dois nomes, conativa e apelativa. Então, nessa terceira, gente, no terceiro tópico, busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um apelo ou uma ordem, é a função conativa ou apelativa, tá? Então, já fica entre a C e a D.
Aí eu vou falar a segunda, que aí vocês já vão saber qual a resposta certa, e aí eu vou descrevendo as demais questões, tá? Vamos lá na segunda. Segunda questão. Evidencia o assunto, o objeto, os fatos, os juízos, é a linguagem da comunicação. Quando a gente vê um texto que tem uma linguagem direta, uma linguagem objetiva, uma linguagem que a finalidade é informar, esclarecer, tá? É comunicar, a gente precisa compreender que nós estamos falando aí da função referencial, tá? Então, nesse caso, seria a função referencial. Então, a gente já exclui aí a letra B, né? Então, primeira questão. ênfase no emissor, primeira pessoa na expressão direta de suas emoções e atitudes, emotiva, todo mundo acertou, né? É a função emotiva, sem dúvidas. Segunda questão. Evidencia o assunto, o objeto, os fatos, os juízos, é a linguagem da comunicação. Então, eu já sei que é a função referencial, que é a função que tem como objetivo esclarecer, tá, gente? Não tem como objetivo dar opinião, falar sobre ponto de vista, não, tá? A função dela exclusivamente mesmo é comunicar, informar. Por isso que é muito vista em artigos acadêmicos, em jornais, enfim, em artigos de modo geral, em comunicados, porque a função dela, de fato, é esclarecer sobre algo. Então, o segundo tópico seria a função referencial. Terceiro, busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um apelo a uma ordem. Toda vez que vocês verem apelo, persuasão, aderir uma ideia, aderir um produto, vocês precisam entender que nós estamos falando, então, da função conativa ou apelativa, ok? Então, quarto tópico. ênfase no canal. Gente, quando falar canal, já liguem aí com ruído, que já lembram aí de fática. Então, ênfase no canal, para checar sua recepção, ou para manter a conexão entre os falantes. Então, lembre da função fática. Então, terceira questão seria a função fática, tá? Quarto tópico, aliás, quinto tópico, visa a tradução do código, a elaboração do discurso, seja ele linguístico ou extralinguístico. Então, quando eu estou falando, por exemplo, da tradução do código, ou a elaboração do discurso, eu estou falando, de fato, de função metalinguística. Falou sobre código, lembre-se da metalinguística, tá? Lembre-se dela. Mais uma vez, mais um exemplo da função metalinguística seria, por exemplo, eu procurar no dicionário sobre uma palavra da língua portuguesa, né? Então, é uma função metalinguística, quando eu procuro no código, saber o próprio código, tá? Então, falou em canal, lembra de fática. Falou em comunicação, lembrem de referencial. Falou de emoções, primeira pessoa, lembrem de função emotiva. Falou de persuasão, né? Questão de, como diz aqui na terceira, produzir um apelo, lembrem de conativa ou apelativa. Falou de código, lembrem-se de metalinguística. E a sexta, voltada para o processo de estruturação da mensagem para seus próprios constituintes, tendo em vista produzir um efeito estético. Gente, a função poética é o único objetivo, né? O único objetivo dela é produzir, de fato, essa questão do belo, né? Da estética, não é a mensagem em si como na emotiva, é a questão do belo. Ela visa sempre a estética. Então, falou em estética, lembrem da função poética. Ok, essa é uma boa questão para vocês treinarem. Então, coloquem aí letra C. Quando eu enviar esse material, revejam novamente, tá? Bora lá para uma outra questão também do Enem, hein? Questão do Enem, que foi, era um texto do Carlos Drummond de Andrade, que tem como título Aula de Português, que diz assim: a linguagem, na ponta da língua... Professora, Diga. ainda sobre a questão anterior, os alunos estão confusos, eles acham que é a letra B, não a C. Acho que a letra B, não, gente, é a letra C. Vocês se confundiram, então, aqui, se confundiram entre a 6 e a 2, né? Voltada para a estruturação da mensagem. Quando a gente fala em estruturação da mensagem, visando produzir um efeito estético, nós estamos falando da poética, tá?
da poética. E quando a gente fala da questão da 6, né? Da segunda, B e C. E quando a gente fala da segunda, sobre a questão da comunicação, é a referencial, tá? Então, falou sobre comunicação, lembre da referencial. Falou sobre estético, lembre da poética, tá? Então, seria a letra C. Talvez você esteja se confundindo com a ordem. Então, por exemplo, na função metalinguística ficaria 5, tá? Que é a tradução do código. Na função poética ficaria a sexta, tá? Que é voltada para o processo de estruturação da mensagem, que produz esse efeito estético, tá? Na função referencial ficaria a segunda, que estamos falando aí de linguagem, que traz como objetivo a clareza do assunto, a comunicação, né? Então, é uma linguagem direta, uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, tá? Quando a gente fala em função fática, a gente está falando aí da ênfase no canal para checar sua recepção ou para manter a conexão entre os falantes. Então, estamos falando aí da questão do canal, tá? Dessa manutenção da comunicação. Então, automaticamente lembre da fática. Da conativa, quando a gente fala em conativa, a gente lembra aí do apelo, né? Dessa busca por mobilizar a atenção do receptor. E da emotiva, que é a ênfase no emissor, na primeira pessoa, na expressão direta de suas emoções e atitudes. Então, a dúvida que eu vi, se foi a B e a C, foi sobre referencial e poética. Então, não fique com essa dúvida. Quando a gente fala em comunicação, é referencial. Quando a gente fala em estético, é a função poética. Conseguiram esclarecer? Juliana, me diz aí. Sim. Heloísa disse que ela errou por causa da número 6. É porque essa questão exigia de vocês, por isso eu coloquei aqui os dois quadros, né? Ela exigia de vocês, além de saber o assunto, o que cada função quer dizer, né? O que cada função remete, precisaria também de um jogo, né? De linkar. Então, por isso seria interessante vocês estarem com um caderno, hein? Um caderno para ir anotando. Então, ficaria a ordem, ó, para quem está perdido, ficaria a ordem 5, 6, 2, 4, 3, 1, ok? Me deu ok, só vou sair quando vocês entenderem dessa questão. E aí, entenderam? Deixa eu ver aqui o chat. Ok? Entenderam? Diga um Entenderam, ok sim. Ok. Estão falando ok. Ótimo. Tá? Vocês se confundiram com a sexta. Não se confundam com a sexta, gente. Falou em estética, falou em belo, é função poética, tá? Acerta. Sem dúvidas. Vamos lá para outra questão aí. Aula de português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que quer dizer. Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada, do namoro com a priminha. O português são dois, o outro, mistério. Tá? Então, aí, novamente, né, o enunciado ele vai falar para vocês que se trata, né, da função emotiva da linguagem. Olha só. Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas de variação de usos da linguagem em letra A, situações formais e informais. Letra B, diferentes regiões do país. Letra C, escolas literárias distintas. Letra D, textos técnicos e poéticos. E letra E, diferentes épocas. Essa questão, analise com cuidado, hein? Vocês podem ficar em dúvida em duas. Analise com cuidado. Se for preciso, leiam novamente, tá? O trechozinho aí de Esquecer para Lembrar, de Carlos Drummond de Andrade. E digam aí, qual que vocês marcariam, né? Se tivesse aí
já no momento da realização da prova. Qual vocês marcariam? Se tiver alguma questão, já pode dizer, tá, Juliana? Pode deixar. A Alessandra acha que é a letra D. B. Ok, quem mais? Olhem com cuidado, hein? Prova do Enem, bastante leitura, interpretação, sobretudo, né? Então, olhem com cuidado. Vocês já sabem o que é a função emotiva. E o enunciado já disse para vocês, já entregou para vocês que é a função emotiva. Ele só quer saber, olha só, o poeta expressa o contraste entre marcas de variação de usos da linguagem em. Qual foi o momento que o poeta ele estabeleceu esse contraste desse uso da linguagem? Olha, a Heloísa acha que é a letra D também. Leonardo acha que é a letra C. E o Jefferson está em dúvida entre a B e a D. Ok, então bora lá, né? Vamos então pôr de classificação. Falaram da D, né? Vamos começar. Não falaram da E, tá? E não seria, tá? Diferentes épocas não seria. Eu já imaginava que vocês iriam ficar com essa dúvida e que a maioria ia colocar letra D, textos técnicos e poéticos. Porque nós estamos falando aí da função emotiva, né, gente? Função emotiva da linguagem. Então, lembrem, a prova de linguagens, ela funciona muito com a questão do TRI. Porque, inclusive, vocês tiveram o primeiro aulão com o professor Youssef, que falava sobre isso, né? Então, você nunca vai ser capaz de zerar a prova de linguagens, porque tem esse balanço aí de pontuação. E nessa questão exclusivamente, a maioria das pessoas fica em dúvida justamente com a letra D. Por quê? Quando a gente fala na função emotiva da linguagem, vocês vão lembrar de textos poéticos. A função está predominante nos textos poéticos, então vamos marcar essa. Mas não, gente, olha só. O enunciado, ele quer saber o momento que o poeta vai expressar o contraste entre as marcas de variação. Então, vou ler novamente para vocês entenderem. Olha só. Aula de português. A linguagem, na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A gente já vê aí a opinião do eu lírico, né, nesse trecho. Olha o que ele diz. A linguagem, na superfície entrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Então, provavelmente, a gente consegue entender, interpretar que o professor Carlos Góes seria o professor de língua portuguesa do eu lírico, né? Do emissor, de quem está transmitindo a mensagem. Então, ele seria o professor de língua portuguesa do emissor. Aí ele continua. Figuras de gramática, esquipáticas, ele começa a utilizar palavras, né, mais rebuscadas. Atropelam-me, aturdem-me e sequestram-me. Ponto. Aí ele já começa. Já esqueci a língua que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a priminha. O português são dois, o outro mistério. Então, ele está falando de dois momentos, gente. Ele está falando do português que ele aprendeu na escola, com o professor Carlos Góes, em que ele vê que tem tantas gramáticas, né? E ele fala que esquipáticas, que é algo como se fosse muito difícil de compreensão, né? E ele utiliza algumas palavrinhas para especificar o tanto que aquilo perturba ele, né? Tanto que aquilo confunde ele, já que na escola ele utiliza essa linguagem mais formal e no dia a dia ele já não utiliza. Então seria qual? Segunda explicação seria qual? Estou dizendo letra A, professora. Letra A, meninos. A questão certa seria a letra A. Por quê? Ele não quer saber, o enunciado, ele não quer saber se você compreende, nesse caso, especificamente, tá? Desse contexto, se você compreende o que significa. Tá? Ele quer saber se você conseguiu identificar no trecho
como é que o autor, o emissor, ele fez esse contraste dessa marca de variação, o português na escola, que ele tem com o professor Carlos Góes, e o português que ele tem no seu dia a dia, né? Quando ele fala que quando ele pede para comer, quando ele pede para ir lá fora, quando ele está namorando, né? Então, por isso que ele diz no final que o português são dois. Que o outro, aquele que ele estuda na escola, seria um mistério ainda para ele. Então, seria situações formais e informais, tá? Então, percebo que nesse caso, mais do que saber sobre função emotiva, era mais uma questão interpretativa, né? Uma questão de você olhar para o texto e conseguir identificar que há dois momentos que o emissor está retratando no trecho, ok? Então, não seria a letra D. E nesse tempo, segundo pesquisas, houve, sabe, muito mesmo, muitas pessoas que marcaram letra D e muitas também que marcaram letra A. Então, houve essa questão de confusão justamente por conta da interpretação textual na hora. Eu trouxe aqui para vocês, tá? A resolução, para vocês verem com mais cuidado. Vamos nessa aqui? Vamos nessa aqui. Última, né? Até o 7h30, faltam 3 minutinhos. Vamos lá. Também uma questão do Enem, tá? Se preparem aí. Enem 2018, não é muito distante, é recente, diz assim. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir. É maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo Watcine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS, Apple ou Android, Google. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o aplicativo sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinemas já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do Watcine, diz o brasileiro Luiz Melk, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço, concorda? Ok. Então, você vê aí que é um texto que foi disponível. É interessante vocês sempre olharem também para as referências, tá? Então, um texto foi disponível aí na revista Veja, né? E aí o enunciado diz o seguinte. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que, novamente, eu não preciso descobrir qual função está predominando nesse trecho, né? O enunciado já nos deu, falou aqui que é a função referencial. Mas por quê? Como eu consigo identificar que é a função referencial? Qual letra vocês marcariam? Eu acho que eu marcaria a letra D. D. Uhum. Ok. Quem mais? A Heloísa acha que é a letra E. É. Ok. Quem mais? Letra E, professor. Letra D. D. Tá. D. Tá. Falta um minutinho. Vamos lá então, né? Podem falar aí, quem quiser ainda dizer. As feliz, né? Ok, vamos então por ordem de classificação. Começar com a letra A. Buscam convencer o leitor incitando o uso do aplicativo. Não, né, gente? Seria aí uma linguagem... Olha só, o enunciado, ele já falou pra gente que é uma função referencial. O convencimento, a persuasão, o apelo não é característica da função referencial, é característica da função conativa apelativa. Então, desconsidere a letra A. Professora, o professor Jean disse que o horário dele está chegando. Ok, essa já é a última, tá? Já estamos finalizando. Letra B, gente, para finalizar. A letra B,
Define um aplicativo revelando o ponto de vista da autora. Não, gente, em nenhum momento a gente consegue ver o ponto de vista do autor. A gente consegue ver o esclarecimento sobre o aplicativo, mas não é ponto de vista nenhum, tá? Letra C. Evidenciam a subjetividade, explorando a entonação emotiva. Não, jamais. O enunciado já falou para vocês que seria função referencial. Função referencial não tem nada a ver com a entonação emotiva. Então, desconsiderem também a letra C. Letra D, que falaram aí, que foi a mais votada, né? Diz assim: expõe dados sobre o aplicativo usando a linguagem denotativa. Certa resposta. Seria a letra D, meninos. Letra D. Porque a gente está vendo nitidamente que a única função desse texto é expor dados, informações sobre o aplicativo WhatsApp, tá? Então, eles utilizam uma linguagem denotativa, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Por que não seria a letra E, que também falaram? Porque a letra E está dizendo que ele está objetivando manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação. E não, tá? Por mais que a gente tenha aí nessa última questão, essa pergunta, concorda? Em nenhum momento ele está falando nitidamente para o leitor, até porque quando a gente fala em diálogo, a gente já vai lembrar da função fática, e o enunciado, mais uma vez, reiterando, já falou que se trata da função referencial, tá? Não a função fática. Então, letra D, certa resposta. Ok, meninos? Vamos finalizar, tá? Vamos finalizar. Que bom que vocês participaram. Fico feliz pela participação de vocês. Sim, não, e vocês vão acertando, não se preocupe quanto a isso, tá? Porque nós estamos aí nesse trabalho de revisão, vou trazer mais questões para vocês, verem na prática como é que vocês vão ver esse tipo de questão na prova do Enem. E é isso, tá? Muito obrigada pela participação de todos. Boa noite. Obrigada.